Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Gente, nós estamos hoje falando muito sobre mundo digital. Todo lugar, a todo tempo, porque essa maquininha aqui, que veio para nos libertar, na verdade, ela acabou, em parte, nos prejudicando. Ela acabou tomando conta do nosso tempo. Comunicação. E para a gente entender melhor o que é que está acontecendo no campo da comunicação, o que é o novo, como que funciona o novo mecanismo de fazer propaganda, de ser relevante, o que foi que aconteceu que a gente saiu da televisão e agora se diverte e se informa, se faz tudo na palma da mão? É o que eu convidei a Ávila Castro, a herdeira, né, para estar conosco. Muito bom estar aqui. Tudo bom, querida? Te agradeço pela oportunidade. Olá, pessoal, tudo bem? Ávila, quando você entrou aqui, você iluminou essa sala aqui. Precisa ser bonita para poder ser influencer? É condição sine qua non? Cara feio que nem eu não tem chance. Não que o senhor seja feio, mas não precisa ser bonito, não, para poder viralizar. Ávila, vamos começar um pouco por você, Ávila Castro, né? Você é publicitária, você trabalha com influência digital, né? Você é uma influenciadora digital. Como influenciadora digital, você usa os costumes ou produtos? Como que funciona? Então, é mais questão de formação de opinião também, no âmbito de moda, coisas que estão em buzz, né, em comunicação, que estão sendo comentadas. O que é buzz? Buzz geralmente é quando um assunto tá bem hypado na internet. O que é hypado? O que é hype? Tá em alta. Vamos fazer o seguinte, ó, vou aproveitar, porque eu tenho certeza que muita gente que me assiste tem vontade de saber esses termos que parecem tão comuns para a sua geração. Sim. Né? É outro idioma. Então, buzz é aquilo, deve vir de ônibus, é aquilo que tá indo, né? Carregado em cima que tá indo. Por exemplo, um assunto, vamos supor. Hype É o que pegou em alta, que tá em alta, em ascensão. E aonde que eu sei que tá em alta? Tá em alta no quê? Geralmente, todo mundo tá comentando sobre determinado assunto, seja do viés político ou social, né? E também o buzz, né, que a gente usa esse termo no marketing, são pessoas que utilizam disso para formar uma opinião e também ganhar um público-alvo, né? Aqueles que concordam ou aqueles que discordam para poder subir nesse hype, né? Subir junto com isso. Você trabalhava para outras pessoas, mexendo com atividade de publicidade, de repente, e parece que essa é uma questão característica do influenciador digital. Ele passa a trabalhar para si mesmo, né? Sim. Assim que começou comigo, né, na questão, a gente está falando do digital, eu comecei trabalhando, assim que eu mudei para Goiânia, foram surgindo oportunidades de parceria, entrevistas e tudo mais. E nesse meio desse caminho aí, eu peguei bem a parte do digital, que o pessoal estava subindo no digital influencer e fui crescendo muito rápido e ganhando espaço aqui em Goiânia e depois São Paulo e afora. Então hoje você vende, você apresenta, você não vende, você apresenta a sua opinião, sua visão de mundo, né? Você é evangélica? Sim. Qual igreja que é a sua? Família Bendita. Você é da Família Bendita, é a FAB? FAB. Pastor Wellington Romagnol. Wellington Romagnol e pastora Vanessa, beijos, amo vocês. Você apresenta muito esse universo evangélico Sim. dessa nova mulher evangélica, Existe uma nova mulher evangélica? Olha, não existe, eu não digo que é o termo nova mulher evangélica. Eu acredito que tem aquela questão de você ser religioso, né? E ser um cristão que ama Jesus e segue os caminhos e os mandamentos dele. Não por questões de dogmas ou de... Sim, mas eu tô falando na questão da aparência, né? Antigamente, quando eu era garota, a mulher crente, ela tinha até uma roupa específica, né? Porque depende muito da denominação, né? Tem denominação que tatuagem é pecado. Eu tenho um monte de tatuagem, né? Mas... Então, essa é isso que eu tô te falando. E você é crentona, né?
E você é bem crentona, você é bem evangélica. Né? Sou cristã, não nego assim a Jesus jamais, mas eu sei conviver numa sociedade onde existem diversas opiniões e tá tudo bem. Você lida com essa percepção, é isso que eu estou chamando de nova mulher evangélica, uma mulher que é mulher, está no seu tempo, mas ela não necessariamente segue um conceito que a igreja quer trazer sobre ela. Exato, né? Esse termo de opinião que a gente vê muito a respeito dentro das igrejas, né, onde líderes religiosos impõem suas próprias opiniões e tentam enquadrar. Ávila, você sabia que tinha igreja que tinha régua para medir a saia? Quantos centímetros que a saia tinha acima do chão? Sabia disso? Olha, já ouvi falar isso. E também a régua que media o tamanho do cabelo, para ver se cortou muito. Se só aparou ponta. mulher crente já sofreu, né? Eu não passei por essa fase, não, graças a Deus, porque eu ia ser bem rebelde. Bom, mas então você conversa muito com esse público, né? Com todos os públicos. Tanto que o meu perfil, ele era voltado para o evangélico, para o cristão, mas também abrangia diversas pessoas que também não eram cristãos, mas acompanhavam porque via aquela leveza. O que paga vocês? Como é que isso vira uma profissão? Como é que virou isso uma profissão? Isso é uma excelente pergunta, né? Quando eu comecei no digital, as marcas começaram a ver, diante do posicionamento, que aquilo ali, pelo menos o que aconteceu comigo, que aquela pessoa poderia vender muito bem uma marca. Ou seja, que a identidade que você tem digital, ela atinge um público e aquela marca quer agregar a sua identidade à dela. Por exemplo, uma marca que vou fazer a publi aqui porque eu amo demais, que é a Jandarro, sempre esteve comigo. Por quê? Porque eu conseguia me adaptar ao estilo de roupa, inclusive tô com o look da Jandarro aqui. Usando o meu programa de publi, eu quero fazer uma rachadinha aí, usando também um termo pessoal bem da voga hoje. Beijos. Mas é porque eu tenho que realmente falar sobre a Jandarro, porque o que acontece? Não, sem problema, aqui nós somos bem liberais. É uma marca que eu tenho muito orgulho por ser goiana, né? E são roupas que atingem o público também, tanto cristão quanto acompanha a questão da moda. Nós né? falamos de um termo aqui e passou direto. Eu falei que eu vou falar. O que é uma publi? Publi é publicidade. Você faz leva aquela marca, né, para o seu Instagram, as pessoas falam, nossa, gostei dessa roupa, gostei daquela... Às vezes viu ali o look em você e fala assim, não, eu quero aquele look. Aí entra em contato com a empresa e compra. A publi é o objetivo de todo influenciador digital? Nem sempre. Tem gente que vive disso, na toa que tem as bets, né? O tigrinho hoje em dia. Você venderia bet? Jamais. O que é bet? Você consegue explicar, pessoal? Hoje todo mundo já sabe, né, que a questão dos tigrinhos, tem muitas famílias que passam por situações assim, porque são casas de apostas hoje que estão legalizadas como um cassino, que não é, por incrível que pareça, para mim isso é uma hipocrisia, mas está legalizado. O cassino não é legalizado, mas a bet é. A bet é, então pessoas que... E detalhe, eu não sei se você sabe, o dinheiro da bet que fica aqui no Brasil é super pouco. É um valor inócuo, irrisório, em relação ao prejuízo que está acontecendo na economia. Então, além da doença que existe, ela é como se fosse um ralo tirando dinheiro da economia brasileira que está sendo sentida no varejo. Está tendo menor aquisição de bens de usos, serviços e prestação de serviço, bens de consumo inclusive, e bens de primeira necessidade, porque muita gente está perdendo dinheiro nas bets. Sim. Você não faria, por Jamais. questão moral? Por questão moral, por questões assim que... Ou porque não te procuraram ainda? Procuraram. Procuraram? Ixi, demais, bem no início. Não é à toa que eu fui hackeada. Aqui o programa é controverso. Não é à toa que tentaram vender... Quando me hackearam, foi a primeira coisa que fizeram, colocar tigrinho no meu Instagram. Você tinha 87 mil, 90? Por aí, mas o meu alcance estava bem superior. Cada vídeo meu batia 7 milhões, 8 milhões, até 12 milhões, né? E você foi hackeada, tomaram o seu nome digital, né?
Tomaram o nome digital, né? Era Ávila Castro. Ávila Castro, @AvílaCastro no Instagram. Não existe mais, mas foi logo depois, inclusive, de um podcast que eu tava no Pode Comer. Beijo, Reginaldo. E logo depois eu fui hackeada, né, após uma entrevista. E eu tinha feito, inclusive, uma propaganda para uma marca aqui de Goiânia, que é a TXC, né, que eu adoro. Aqui eu tô fazendo... Eu quero saber se você teve a capital depois, se o Paulo, ele vai me cobrar. Vai, Giovanni. O pessoal pagou aí, porque não chegou aqui no financeiro nosso, tem que entender que tá falando com o digital influencer, eu vou fazer publi. É o Ayrton Senna que usava o boné do Banco Nacional. E eu tinha feito, inclusive, a publicidade para TXC e aí meu Instagram, infelizmente, caiu. E a primeira coisa que colocaram, né, foi o Tigrinho e ainda colocaram lá que eu iria assumir a responsabilidade por condições financeiras se a pessoa perdesse dinheiro com aquilo ali, né? Então, é bem complicado, porque a probabilidade de você ganhar dinheiro dentro do Tigrinho é como se fosse ganhar na loteria. Agora é interessante você falar isso, por exemplo, porque aí a gente vai caminhar para um outro rumo também. Você perdeu toda a sua, todo o seu, tudo aquilo que você tinha feito, né? Foram quantos anos construindo ali a sua marca digital? Uou! O digital, porque assim, eu trabalho desde os meus 16 anos, eu comecei na rádio, fui pra TV, então eu acompanhei, né, bem do início. Você só não fez jornal? Cheguei a fazer entrevista. A entrevista como repórter. Cheguei a fazer... Não, para jornal, que eu tô falando jornal e revista. Papel, mídia de papel. Não, esse não peguei essa parte, mas existia. Só que eu comecei na rádio, AM, fui pra FM, depois fui pra televisão, fui repórter de fala de externo, e aí acompanhei a mudança para o digital, né? E aí veio os podcasts agora, a pandemia estourou, né, a questão digital, porque as pessoas ficavam em casa e não tinham muito contato, então vieram as lives e tudo mais. Mas Você é muito nova, muita experiência, foi muito intenso? Não sou uma Nepo Baby, mas eu trabalhei bastante. Nepo Baby, o que é Nepo Baby? Gente, ó, hoje nós vamos destrinchar o universo da comunicação. Nepo Baby é quando você herda de alguma forma uma herança do sucesso do seu pai, da sua mãe ou de alguém. E aí... É o Fiuk e o Fábio Júnior. Nada contra. Não, o Fiuk é um cara... Eu acho que o Fiuk tem uma imagem fantástica, né? Ele é bonito, ele pega bem na imprensa. Ele tem um público dele, ele tem um público dele, né? Eu acho, é isso que às vezes é até um pouco controverso. Tem espaço para todo mundo na mídia, nem todo mundo precisa gostar de você. Então, assim, até falo assim para alguns clientes ou pessoas que perguntam para mim, mas se as pessoas não gostarem, acredite. Tem pessoas que vão gostar de você, também tem pessoas que infelizmente não vão gostar, então você tem que estar preparado para dar a cara a tapa quando for pro digital. Então assim, digital ou TV ou qualquer coisa, você tem que estar preparado, sabe? Tem pessoas na vida, isso também fora, pessoas que vão gostar, pessoas que pelo mesmo exato motivo não vão gostar. Espera um pouquinho que nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos com essa excelente entrevista. Você está no lugar certo. Uma propaganda até pode ser feita por IA. Ela canta, dança, faz cenas incríveis, mas quando o assunto é sua defesa, isso exige responsabilidade. A IA é uma ferramenta importante, mas precisa de supervisão. Para assuntos jurídicos, deixe a IA com seu advogado ou advogada. IA não te defende. Defesa é a advocacia que entende. Contrate um advogado ou advogada de sua confiança. OAB Goiás. Opa! Foi rapidinho, já estamos de volta e vamos dar continuidade à nossa entrevista. Você perde todo o seu legado anterior, né? Ávila Castro,
e com 7 milhões de curtidas, né, de alcance, 87 mil pessoas que estavam ali e tal, e monta o perfil Ávila a Herdeira, ou Ávila Herdeira. Você acabou de falar para mim que você não é herdeira. Não. Como é que é isso? De onde surgiu esse? E por que esse nome? Por que você faz esse caminho? O que eu fiz? Naquele momento, isso foi uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, o meu Instagram foi hackeado. Eu precisei criar um novo perfil para me comunicar, pelo menos um pouco. Saiu em alguns sites a respeito, mas eu precisava criar um perfil para poder estar acompanhando mais ou menos. E veio essa questão de herdeira, foi um pouco irônico, porque eu tenho um pouquinho daquele humor meio sarcástico, mas assim, eu falei, cara, eu não vou perder aquilo que eu construí, né, que não é herança no sentido então, paterno, não é a Ávila materno. que é herdeira, é o podcast, é o seu perfil, construí. o seu novo perfil que é herdeiro do antigo. Então, não é a Ávila que é herdeira. Não. É o perfil que é herdeiro. E até que a galera anterior. Gostou, e eu tenho muitos seguidores, 250. Meu perfil ainda é fechado. Então, estamos aí no processo para poder resgatar o novo, né? Ou resgatar o que foi hackeado. Mas eu tenho plena consciência de quem já fez o caminho, sabe, né, como conseguir de novo. A única parte, assim, que é um pouco triste é que realmente eu perdi contato com cada pessoa que... Olha, doutor, pra mim, era... Cada pessoinha que tava ali era muito bom, era satisfatório você entrar no seu direct e ver a quantidade. Eu vejo isso demais na conta da televisão. Quantidade de pessoas falando, eu gostei desse os seguimores. Eu não consigo crer nisso. Você entrar assim e falar, nossa, por exemplo, 500 comentários, o que é isso? Eu não consegui responder tudo. Eu fui numa feira domingo agora. Eu durmo com meu pai. Papai tem 94 anos, é bueno, ó. Um beijo pro Choser. Obrigado por tudo. Meu pai é firme. Chama mãe, pai, beijo! Então, o que acontece? Domingo, eu saí da casa do meu pai, que eu passo o sábado para domingo com ele, durmo com ele. E desci para a feira. Quando eu estava na feira, aquele frio, passou um frio pesado, né? Aí eu tirei a camisa, estava sem camisa, pegando o sol das 9 horas, e de óculos escuros. Falei assim, bom, aqui não tem problema, ninguém nem vai me conhecer, né? Primeira coisa que passou foi um cara que passou, falou, doutor Giovanni! Falei, mas... E pra gente é estranho, porque eu não tenho grandes pretensões. Nosso canal tem os limites dele, apesar que eu estou no ar há muito tempo, né? E depois passou outra pessoa, então umas 3 pessoas cumprimentaram e tal, e me pediram umas pautas, algumas discussões, inclusive para defender algumas questões da feira. Mas eu entendo que ele assiste, que ele se identifica, que o meu tom de voz é um tom que ele gosta, essa pegada, o tipo de gente que eu trago, ele acha interessante, mas eu não sinto uma vinculação emocional. Mas você entendeu? Eu não consigo ver sinto, isso. Você sabe por quê? Porque é um carinho, quem é artista, também trabalho com produção artística e tudo, eu consigo ver que aquelas pessoas, elas te admiram por algum motivo e elas gostam de você por algum motivo. Ávila, eu faço o programa para essa pessoa. Exato. Eu sei, por exemplo, eu tô aqui conversando com você, na hora que eu peço para você traduzir as questões, é porque eu sei que ele tá me assistindo. Você entendeu? Eu sei que ele tá me assistindo. Então, cada pessoa... Eu me lembro a primeira vez que isso aconteceu. Eu já estou no ar desde 2006 que eu estou no ar. E rádio eu vim fazer mais agora. Eu fiz rádio dos anos 90, mas eu vim fazer de verdade agora, mais há pouco tempo, na Band News. Eu estou aqui na TV Capital, onde está passando esse programa. E eu me lembro quando eu estava na Fonte TV, ainda, fazendo Politeia, e lá eu tinha uma posição política muito... Aqui eu não tenho opinião, aqui eu vou entrevistando, conversando, trocando ideia. No Politeia eu era comentarista, eu tinha uma posição muito firme, né, e tal, geralmente política. E eu me lembro a primeira vez que estava eu, a Viviane e os meninos, né, em 2007, mais ou menos 2008, e uma pessoa sentou na mesa conosco. Eu lembro até hoje, no restaurante China, que era ali na Praça Tamandaré. E a gente sentado, e o cara sentou comigo, não sei se já aconteceu isso com você, da pessoa sentada na maior intimidade do mundo, assim...
É como se eu fosse um colega com quem ele conversa. A pessoa, ela chega pra você como se fosse sua O amiga. brother, e aí, meu brother? Isso aconteceu comigo, pra mim, um dos mais marcantes, que foi, já aconteceram diversas vezes, principalmente em shoppings, né? Shoppings é um lugar, os shoppings é um lugar que geralmente fala assim, vilã! E você fica assim, sabe? Como assim? Quem é que tá me chamando? E acontece muito, mas pra mim o que mais me marcou foi na pandemia que eu fui vacinar, né? E aí eu tive que tirar foto com a enfermeira que me vacinou. Não, eu preciso, eu que vou vacinar e não sei o quê. E eu falava assim, meu Deus, como assim? A gente fica, não deixa, não vai doer e tudo. Vala, tira uma foto comigo. E ela quis postar no Instagram e falou assim, eu posso postar? E eu nem imaginava aquilo. Já aconteceu também de ir em centros corporativos, as pessoas reconhecerem. E eu tenho um carinho muito grande, eu gosto disso, eu acho bacana, eu acho legal. E interessante, por exemplo, quando nós somos, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa conhecida, não é que eu sou famoso. Eu também não sou famosa, eu sou uma pessoa conhecida, então, esse aqui é aquele rapaz, aquele senhor que faz o programa tal. Na época eu era um rapaz, hoje eu sou um senhor. Aquele do programa tal, assim, por tal, me identifico com o jeito dele falar. Eu acho que essa é a grande questão. O que você acha que as pessoas se identificam com você? O que você é ou o que elas gostariam de ser em você? No meu caso, como meu público hoje sempre foi um público feminino, eu sempre quis trazer para elas autoestima. Aquela coisa que muitas vezes eu falava assim, gente, eu aparecia assim, às vezes do jeito que eu acordei, falava assim, olha, hoje bora dá um jeito, não fica assim não e tudo, vamos. Eu gravava um videozinho ali que dava aquele buzz viral, pegava uma música pra poder... E as mulheres falavam assim, Ávila, eu tava ruim, assisti um vídeo e fiquei bem. Então assim, teve um vídeo que eu gravei sobre autoestima e tudo mais, uma dublagem mínima, que chegou na Luísa Sonza. E aí a Luísa Sonza veio pra Goiânia e me chamou lá pro Loud. E atingiu tanto o público feminino que isso chegou nela, né? Então, assim, essa coisa do empoderamento feminino... Foi na época que ela perdeu o filho, não? Não. Isso eu acredito que foi no último álbum dela, e isso tem mais ou menos uns 2 anos. Olha eu aqui, pastor, advogado, sabendo da vida da Luísa Sonza. Não, mas ela era esposa do Whindersson Nunes, né? Isso, ela era esposa do Whindersson Nunes. Você tem uns 10 anos. Mas isso aconteceu por volta de uns 2, 3 anos atrás, que eu consegui viralizar uma música dela. Já era essa nova... Não viralizei a Luísa Sonza, pelo amor de Deus, não entendam isso. Era uma música que eu fiz, tipo, como se fosse uma dublagem dentro da música, uma versão para as mulheres, e aí deu boom, e as meninas assim, meu Deus, me identifiquei. Às vezes um relacionamento, a pessoa saiu de um relacionamento, tá na bad, eu, não, gente, pelo amor de Deus, sabe, fica assim. Viralização, o que é algo viral, o que é viralizar e o que é uma postagem viral? Então, uma postagem viral é muito fácil você fazer dependendo, por exemplo, aquele ator que... Manuel Gomes, por exemplo, ele viralizou cantando... O cantor, Manuel Gomes é o cantor. Caneta Azul. Não, Caneta Azul, tá. Ele é o do Caneta Azul. Ele ganhou um hype, né, que subiu o vídeo dele do Caneta Azul, e aquilo ali é um vídeo viral, mas se manter ali é outra coisa, né? Então, uma coisa é o acaso. Alguma coisa que eu faço que eu tenho 15 minutos de o da Luísa, menos Luísa porque foi pro Canadá. Né? É uma coisa besta que viralizou, acho que foi um dos primeiros virais, né? E sem razão nenhuma. Isso. O difícil é você fazer um desse. Hoje e tem gente que consegue fazer? Tem gente que sem querer consegue. Não tô falando sem querer, tô falando tem gente que consegue fazer? Consegue sentar, por exemplo. Antigamente, para compor uma música, eu precisava ter inspiração para compor uma música. Hoje o pessoal senta para compor uma música e essa música vai ser um trend top. Ela já nasce para ser grande. Você acha que consegue planejar algo para ser viral? Eu consigo. E o que é necessário? O que é viralizar? Viralizar é quando você consegue... Vem de vírus? De contaminação? É um termo muito bom.
É um termo muito bacana. É quando você consegue, mais do que atingir um público, um absurdo de compartilhamento. As pessoas se identificam e você fala, caramba, tá aqui mais de 3.000 compartilhamentos desse vídeo, dessa situação. Isso então houve identificação do público. Identificação. Então a pessoa compartilha com o público dela. Aí isso surge o termo viral. Porque você passa para outra pessoa. Entendeu? Então não fica só para você. Eu vi. Viral é a postagem ou o perfil da pessoa? A postagem. Tá. Aí o hype da pessoa vem através da postagem. Então o hype não é a postagem. A postagem viraliza. A pessoa tá no hype. É aquele famosinho. É os 15 minutos de fama. O hype é o famosinho. É os 15 minutos de fama. Você pode ficar assim... seu vídeo pode ser super engraçado, mas só aquele vídeo. E por que o pessoal manda pra gente? Por exemplo, eu recebo lá... Eu faço questão de bloquear e falar, eu não quero receber coisas assim. Você entendeu? Depende do que, né? Não sei, manda de tudo quanto é coisa que você imaginar. É porque as pessoas compartilham dependendo do assunto, né? Como você é comunicador, talvez seja por algum assunto, por algum motivo. Mas hoje tá bem assim, tá bem polarizado o Instagram, tem todo tipo de assunto. Além de ter todo tipo de assunto, tá muito mais pro lado de comédia, né? Então eu até usava muito o termo Hello Chip. Que eu gostava de trabalhar muito com Hello Chip, que é a parte engraçada. Hello Kitty. Hello Chip. Hello Chip? O que é Hello Chip? Hello Chip. Estamos aprendendo. Hello Chip é quando a pessoa faz uma... como é que eu vou falar? Do assunto, uma situação engraçada. Tirar o peso daquilo ali, sabe? Deixar leve determinada situação. Você tem algum exemplo famoso? Adoro. O termo da Dilma. Pra mim, ela é uma das pessoas mais fantásticas que usavam... Mas a Dilma Rousseff mesmo? Ou o comediante que faz a Dilma? A Dilma Rousseff. Porque ela usava alguns termos, por exemplo, estou saudando a mandioca, que era muito engraçado. Ela armazenando vento. Ela tava ali falando... Mas o mais legal é o pessoal tentando justificar que tinha um fundamento. Tinha um fundamento, exato. Eu gostava muito porque ela usava... Ela é uma pessoa, além de ser uma pessoa que entrava em qualquer ambiente e conseguia se comunicar com qualquer pessoa, independente de, enfim, de quem... Não estamos falando de partido, de política, pelo amor de Deus, estou falando da pessoa, de uma Rousseff. E ela fazia alguns termos que acabavam se tornando virais e as pessoas utilizavam aquele termo, até hoje utilizam os áudios dela. Então, assim, as pessoas não... É aquela coisa, se o Brasil tá pegando fogo e o brasileiro tá fazendo piada disso. Você sabe uma coisa interessante? E aí vem uma questão sobre imagem e o que vai para... O que é a imagem, o que é a imaginação popular e a distinção da realidade. Então a Dilma hoje virou uma piada, né? Sim. Tem os memes dela. Eu tenho um sobrinho, hoje ele é o médico. Ele passou a adolescência inteira rindo da Dilma, né? E ele guarda, ele tem armazenado esse, ele solta sempre, né? E tudo mais. E essas sempre acontecem. E no imaginário, trouxe a Dilma como uma pessoa burra, uma pessoa fraca, confusa e perdida. E não é. E aí eu falo assim, bom, essa é uma imaginação, e eu respeito essa ideia geral que foi feita, mas nós estamos falando de uma menina que com 19 anos de idade, ela enfrentou uma das estruturas de repressão mais poderosas do planeta, que foi a ditadura militar brasileira, né? Onde ela, sentada, tomando porrada e tudo mais, não denunciou ninguém. Sim. E foi presa com 19 anos. Né? A gente pensar que 19 anos depois, ser presa... 19 anos de idade. Não, ela tomou pancada, ela foi torturada, amarrada, levaram a família dela para lá e tal. E ela não entregou ninguém. Então você tem uma pessoa de convicção. Lealdade. Você tem uma pessoa de lealdade, convicção, de fundamento, etc.
Aí o pessoal fala que ela comandou o assalto. Não, ela nunca foi operacional. Ela só tinha 19 anos e foi presa com 19 E anos. detalhe... Ela nunca foi operacional, de nada. Uma coisa, assim, eu tô falando da pessoa, porque como ela foi presidente do nosso país e tudo, e eu tô usando esse termo porque ela acabou se tornando, inclusive, um personagem. Sim. Então, assim, e um personagem que é muito engraçado, eu não sei agora o nome. O ator é fantástico, eu não perco uma dele. Eu rio pra caramba. Eu morro de rir porque ela se tornou um personagem até querido. Porque as pessoas conseguiu se comunicar com Nós tivemos 3 governos de Luiz Inácio Lula da Silva e um governo de... Não, nós tivemos 2 governos de Luiz Inácio Lula da Silva e um governo de Jair Bolsonaro. Eles são populistas. Eles têm uma comunicação violenta, magnífica com o público que os atende. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Dilma Rousseff não possuem. A diferença é que Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso entendiam isso e ficavam na dele. E a Dilma tentava comunicar. Nós estamos falando de uma mulher que foi a primeira presidente mulher do Brasil, conduzindo. Ela teve um resultado imenso na aplicação do PAC, o maior política de gestão. E aqui eu não estou defendendo política, ideologia, não. A gente não está falando disso. Eu quero falar como é que comunicação, como é que o imaginário distingue. Isso. E ela, há anos, ela está no comando do maior banco do mundo, que é o Banco do BRICS, com moeda não dolarizada. Então, ela está no comando dessa economia que está transformando a economia do mundo. E que ninguém consegue nem tocar nesse assunto. E é ela que está no comando. E é ela que as pessoas querem chamar de burra, de otária, de boba. E não etc. Tem uma entrevista incrível que eu assisti do Cabrini com ela, que eu assisti tudo. Essa entrevista eu aconselho vocês assistirem para saber quem ela é. Agora, o que eu acho interessante é exatamente isso. Como é que tem essa distinção? O poder da comunicação de fazer essa separação imensa. Compensa tentar ir contra a opinião quando ela se consolida, quando está no hype da pessoa ou quando viraliza um meme? Uma coisa que eu aprendi isso na vida, no meu meio, tanto na minha vida pessoal quanto no meu profissional, é que quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então, assim, você vê pessoas, por exemplo, como Michel Temer, foi muito bom você ter colocado isso, muito bem colocado, e Fernando Henrique Cardoso, entre outros, que não conseguiram se posicionar como formadores de opinião. Jair Messias Bolsonaro e Lula tem, por isso que está tão polarizada a questão da nossa política. A política do Brasil... Tem aquele, se você, por exemplo, hoje em dia... Ou gosta ou não gosta. Ou não gosta. Por exemplo, hoje eu posso falar assim, eu não gosto de maçã. Aí você fala, então você é contra a maçã? Deixa eu te falar, para não gostar de Ávila Herdeira, tu precisa conhecer. Como é que eu vou... Mas tem pessoas que não gostam que é que o Pablo Marçal faz. Exato. O Pablo Marçal, ele paga pro pessoal não gostar dele. Tem uma digital influencer que eu adoro, que é a Cela, uma loira, que ela fingiu ser herdeira e falou, eu tô muito triste porque... Sei quem que é, eu sei. Sabe, eu sei, Pô, meu pai... Deu uma Porsche pra mim, um helicóptero pro meu irmão. O helicóptero pousou no outro prédio. Agora eu tenho que descer e ir lá pro outro prédio pra pegar o helicóptero. Eu adoro ela, porque... Não quero ficar mais nesse apartamento. E ela forma... sabe o que é interessante? Ela passa de esnobe, de rica, e ela não era, hoje ela é. E todo mundo gosta dela. Independente de quem seja. E ela vem de um rico snob, né? E um rico snob, mas o jeito que ela se impõe eu tenho certeza que ela tem sim os seus haters, né? Não tem aquele rapazinho também, que fala, pô, você é Faria Lima. Falou assim, o Faria Lima. Eu tô aqui na Faria de Lima, tá, não sei o quê, blá lá. É muito legal. Tem uma hora que o cara, ele passa assim, do carro, o cara fala assim, cara, e aí, você vai trampar? Você não é herdeiro, né? Trampar. Eu gosto você não é herdeiro, né? Não, cara, tchau. A entrevista da Cela com o Pablo Marçal é muito engraçado, porque fala assim, quanto segurança você tem? Ele falou assim, eu tenho 12.
poucos para a quantidade de pessoas que te odeiam. Ela é maravilhosa. Porque, querendo ou não, o Pablo Marçal, ele também, pra mim, é uma pessoa assim, que ele fala algumas verdades, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, mas ele é uma pessoa que fala assim, cara, sua opinião, você me elogiar e você me odiar, eu coloco tudo num saco e não pesa absolutamente nada. Pelo contrário, o Pablo Marçal ele tem uma gravação dizendo o seguinte, que eu sei que isso é em relação à opinião da pessoa para ele, só que no digital, o Pablo Marçal quer que você vá lá xingar ele. Exato. Ele quer. É o que a gente chama de buzz negativo, mas ele quer crescer Ele em cima quer. do negativo. Porque mas ele quando cresce. você entra para... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós estamos na campanha política agora, não estamos? Ótimo. Vão ter pessoas que vão que vão jogar informações no ar que você vai odiar. Não, eu acho que deveria matar crianças. Mas o que vai acontecer, sabe o que é? É que cada vez que você entrar no Instagram dessa pessoa, no TikTok dessa pessoa, no YouTube dessa pessoa, para xingá-lo, toda a sua audiência também vai acompanhar. E gente que nunca ouviu falar, e às vezes ele trouxe essa frase, que é uma frase ruim, mas por trás tem toda uma coisa bacana que ele quer jogar para dentro do seu seguidor. Tô certo ou tô errado? Não, teve um caso muito interessante, por exemplo, que eu trabalhei há uns 2 anos atrás com o Thiago Tecar, que é um excelente comunicador também, que estava junto com o Pablo Marçal, com o Cleison Braga, e ele falava muito mal do Fiat Uno, né? Só que aí ele fazia uma contrapartida, ele pegava um carro esportivo e falava, vamos ver quem aguenta. O Fiat Uno, ele conseguia subir e passar por qualquer situação, enquanto outros determinados carros esportivos não. Ele, na verdade, estava vendendo o Fiat Uno. Não, ele estava vendendo carro esportivo, mas fazendo um buzz negativo em cima do Fiat Uno, porque um Fiat Uno é um carro comum. Outro carro também, tinha um outro carro que todo mundo falava, carro tal é bomba, criticando determinadas marcas. O pessoal fala mal dele. Não, tem um 4x4 que esqueci agora o nome. É o Tracker? Não, tem outro, que ele também, a galera comprou uma época e fala que é uma bomba. Não tô lembrada agora, também não vou fazer publicidade pra esse carro, não. É negativo. Não, negativo tem que fazer, porque aí o pessoal paga a gente pra não... Vai que não gosta falando mal do meu carro, como assim? Mas deixa eu te contar um negócio. O Fiat Uno, que é o Botinha, existem vários memes na televisão demonstrando que ele é superior a qualquer tipo de carro, que ele não quebra. Sim. Ele não quebra, ele passa em qualquer terreno. Ele já tem vários vídeos de racha com carro esportivo e o Fiat Uno. Tem uma brincadeira que fala que ele estava disputando com a Lamborghini e com uma Ferrari. Aí ele deixou a Ferrari para trás, estava tentando pegar a Lamborghini e não conseguia, mas é porque ele estava de primeira marcha, só que ele botou a segunda. Ele ultrapassou. E foi muito bacana, porque... Ele passou a Ferrari com a primeira marcha e tentando chegar, e o cara falou, pô, agora eu lembrei, o câmbio é manual, e passou para a segunda. E foi muito bacana ter estado assim, trabalhando com o Thiago, porque ele falou assim, Ávila, eu quero vídeos que cria aquela opinião da pessoa que é o primeiro start. A gente tem os primeiros 3, 4 segundos para prender a audiência, para a pessoa continuar. Então tem hoje que fala assim, você precisa de tal frase, né? E aqui hoje tem muito assim, esse é café com seu tio, com a sua avó. Nada contra quem faz isso. Café ou com? Café sem, café com café quem? E papapá. Hoje a pessoa tem uma frase gatilhos que fazem ou segurando alguma coisa. Hoje, se eu começar, eu vou pegar um taco de beisebol. Assim, então, minha opinião, mas não vou fazer. O Ratinho. O Ratinho começou assim. O Ratinho, ele segurando um É aquele... Eu esqueci o nome. É da Polícia Militar. É o cacetete da Polícia Militar. Cacetete, o Ratinho, quando ele começou na TV, era uma TV igual a minha. Uma TV local, regional, TV educativa. E ele fazia o programa dele. E o programa dele era um programa policial. Ratinho era um cara pobre. O Ratinho era Ratinho hoje é ele manda no Paraná, né? Ele manda no Paraná. O filho dele tá lá também. Comunicador excelente. Né? E ele é dono de várias estações de televisão. Inclusive uma parte do SBT, né? Então, o que acontece com o Ratinho?
Ele começou, eu lembro como eu era garoto, ele começou... Sempre fui muito fã do Ratinho, sempre. Ele é um cara que sabe comunicar. É um... E ele está sendo inteligente porque ele está fazendo a mesma coisa que o Silvio Santos fez. O Silvio Santos ele ficava olhando o que acontecia nos Estados Unidos, no México, e ele copiava o padrão mexicano, mas sem perder a identidade dele. Tem um princípio de comunicação, talvez você não sei se você conhece, tá? Porque é muito antigo. Ele diz, tem um termo em inglês, eu não me lembro mais agora, e eu não vou parar aqui para olhar e depois voltar fingindo que eu sabia. Eu não me lembro. Ele diz, faça o novo, mas que não seja estranho. Então, você precisa fazer o novo, precisa ter novidade, mas ela não pode ser estranha. Então, esse programa aqui, ele é um formato novo, mas ele tem, para quem já me assiste, ele tem um padrão que é o padrão como eu faço. Não adianta eu vir aqui de camisa de regata e etc, etc, porque eu não sou assim, né? Então, o Silvio Santos, ele soube fazer isso. Primeiro, ele tem um público que está acostumado com o camelô. Ele já não era camelô há trocentos anos, mas ele vinha com a linguagem da rua, uma rua que ele não conhecia há anos. Já morava nos Estados Unidos há muito tempo. Mas ele vinha com aquela linguagem de rua e com a estética dos programas de novela, etc., de palco, mas que vinha com a estética do México. Então ele já tinha testado, entendeu? O Ratinho, o que ele está fazendo? Ele está pegando antigas brincadeiras que talvez para a geração sua e até para minha geração não seja legal, mas para aquele homem de 60, 80 anos é interessante. E o pessoal que tem dinheiro. Assim, para e o pessoal que tem dinheiro para gastar. Bem colocada sua opinião, mas para mim é impossível não falar sobre inspirações como tanto o Ratinho quanto o Silvio Santos, que para mim também trabalharam em rádio, Então, assim, até hoje eu assisto Ratinho. Você não conheceu o Sempre foi meu sonho conhecer o Silvio Santos, mas não deu. Você não conheceu, você não chegou a pegar o Abelardo Barbosa, Não. Como é que é o nome? O Chacrinha? Não, acredito, eu tenho uma vaga lembrança da minha mãe assistindo quando eu era criança, mas eu não sei se era reprise, né, ou se, enfim, mas eu sempre tive muito aquela coisa com o Silvio Santos, com a forma que ele conduzia o SBT, e pra mim é uma inspiração. Por que um cara como o Hulk não consegue bombar na internet de verdade? O Hulk não consegue, o Mion não consegue. É uma boa pergunta, porque Estão muito presos ao modelo da televisão? Eu acredito que eles tentam vender um personagem. Geralmente, tem pessoas que são um personagem na internet e tem pessoas que são elas. Não que não seja, não estou falando que eles são uma mentira, personagens. Como, por exemplo, tem A Praça é Nossa, e tem lá diversos personagens dentro da praça. O Mion tá fazendo umas coisas bacanas na internet. Não que o programa dele mas seja porque ruim. ele tem a ver com uma coisa mais séria, uma coisa mais cabeça. Por exemplo, uma pessoa que consegue ser quem é o Celso Portiolli. O Celso Portiolli? O Celso Portiolli, ele agrada todo mundo. Mas ele é muito legal. Incancelável. Tem duas pessoas que eu digo que são incanceláveis na internet. É o Leonardo, que qualquer coisa que ele diga... Gente, eu tive a oportunidade de conhecer o Leonardo. O cantor Leonardo. Cantor Leonardo. Ele é exatamente daquele jeito. Sim, eu sei. Ele não tem como você não gostar dele, porque ele é aquilo ali no Instagram, ele é aquilo ali fora do você Instagram. Você sabe que eu cresci na Vila Nova, né? Aham. Leandro Leonardo. Vila! O Leandro... Estamos na série A! Não, desculpa, não podia. Não, deixa eu te falar. Eu vou fazer uns 10. O Vila, na hora que o Vila vai subir pra Série A esse ano. Quando ele subir, eu quero fazer... Tô torcendo mais pro Vila do que pro Hexa. Eu quero fazer... Não, nem tô aí pra Hexa, não. Eu quero saber a Série A do Vila. Eu quero fazer uns 10 programas controversos, uns 20 tribuna. Deixa eu te falar aqui. Nós somos da Vila Nova e o Leandro e o Leonardo, eles eram ali daquela região, entendeu?
Inclusive o Leonardo, ele trabalhava, só que não era esse nome que eles tinham. O Leonardo trabalhava pro vereador, esqueci o nome dele aqui agora, e trabalhava na farmácia, lá do setor universitário, perto do Sesc. O pai do Zezé de Camargo. Aquela construção que o pai do Zezé de Camargo entregava dinheiro pro pessoal, o meu cunhado é que era o dono da construtora. Então, ele era o patrão do Antônio, né? Do pai do Zezé de Camargo, do Antônio. Os filhos de Antônio, é isso mesmo. Então, era muito ali na Vila Nova. Então, a gente conhecia... Eram pessoas que eram da nossa realidade ali. E eles são exatamente... Inclusive o Zezé de Camargo. Eles são daquele jeito que eles são. Minha pergunta. Você tem... no caso do Sérgio Portiolli, eu acho que ele caminha aonde o Fábio de Mello começou a fazer e depois declinou. A vida pessoal do Fábio de Mello ele começou a ser um cara super engraçado na internet, super humano, só que esse excesso de humanidade trouxe o lado chato dele como pessoa. Lado chato. E quando o cara é chato e o cara vende que ele é um cara bacana pra caramba, fica difícil. Por isso que eu acho que todo mundo gosta tanto do Celso Portiolli. A gente tá trazendo aqui um padrão, que a Cela, por exemplo, é um personagem. Existe ela. E o Sérgio, o Portiolli é ele. É ele. Mas o William Bonner, quando começou a fazer, também muito engraçado. Era maravilhoso. Qual que era o problema? É a questão ideológica. Um grupo ideológico começou a entrar para atacar em razão da questão da emissora. E ele era o símbolo da emissora que trazia aquelas notícias. Nós perdemos uma pessoa fantástica que podia estar... Posso dizer sem medo que é o melhor jornalista do Brasil. Não, e outra coisa. E ali ele tinha a oportunidade de se mostrar gente, pessoa. A gente tinha condição de as pessoas não estão preparadas para ver isso, o ser humano por trás das câmeras, ser humano... Mas precisavam anular ele para que ele não fosse simpático. A gente usa o termo cancelamento. O que é o cancelamento? O cancelamento... E para que ele existe? Isso é uma coisa... O cancelamento é uma coisa até que eu acho um pouco injusta. Por exemplo, que passou agora a Virgínia, que para mim uma das maiores... É a maior... A Virgínia sendo cancelada? Ela sempre é cancelada por algum motivo, junto a uma quantidade de hater e, por exemplo, ela foi vaiada no Jogo do Brasil. O pessoal juntou e começou a vaiar ela logo depois de um gol do Vini Júnior. Uma coisa não tem a ver com a outra, entendeu? A menina, ela mulher, mãe de 3 filhos, ela tem aí um império que foi construído, que é o WePink, que às vezes quiser patrocinar também. Mas ela tem um império, ela tem as coisas dela que ela construiu ela mesma. Então, assim, dependendo porque ela terminou com não sei quem, porque ela fez isso. Junta uma massa e tenta destruir com a reputação daquela pessoa. Mas não é porque ela tenta ocupar um lugar. Veja bem, eu entendo que eu tenho um lugar nas pessoas que me conhecem. Na minha família. E uma coisa que eu aprendi é que o Giovanni da política, o Giovanni da igreja, o Giovanni da emissora, ele não pode entrar dentro da casa do meu pai. E nem na casa da minha sogra, com meus cunhados. Entendeu? Por quê? Porque lá eu sou o Giovanni que eles conhecem. E é besteira e fica uma coisa muito ruim. Porque são pessoas diferentes. Esse outro Giovanni também não pode entrar na casa do meu filho, da minha mulher. Não é a mesma pessoa. Sim. Né? Então eu entendo que tem lugares, né? E mesmo em relação ao meu público, tem certas... Por exemplo, eu tenho um público no Controverso que é diferente do meu público quando eu fazia o Politeia, por exemplo. Eu sou uma pessoa progressista, né? Eu sou evangélico e venho de um lar conservador e tenho uma relação familiar conservadora nos meus costumes. Mas em relação aos seus costumes, eu sou progressista. Entendi. Então, eu sou conservador da minha porta para dentro de casa. E meu filho foi obrigado a ser conservador até os 18. Com 18 anos para cima, foi filho, agora se vira, se o problema é seu, se é homem, se é mulher. Forma sua opinião. Forma sua opinião, cai no mundo aí. Mas enquanto estiver aqui na minha casa, enquanto tiver menor de idade, a minha responsabilidade aqui, o padrão aqui é esse aqui. Mas eu sou progressista nos costumes para você. Como você se vê, o que você quer ser e tal... Eu não controlo. Mas você não é pastor? Eu sou pastor evangélico. Minha função é anunciar a palavra de Deus
ensinar a palavra de Deus e desenvolver um ambiente positivo de cuidado no amor de Cristo com as pessoas. Só, eu não fui chamado, como Cristo não fez, conduzir as pessoas para controlar as pessoas. Exato. Será que a Virgínia não começou a tentar entrar em espaços onde o pessoal não queria saber dela? Ela pegou o lugar da Paola de Oliveira para estar lá para estar sambando na Grande Rio. Dizem que ela comprou o... E se ela comprou... Que ela comprou. Então ela quis, é o que o pessoal fala. Se ela comprou é porque ela tem dinheiro. E ela foi vaiada lá. E entendeu? Por quê? Porque ela não tem samba, ela é paulista. E né? tá tudo bem. Eu acho que as pessoas elas têm que entender que no meio digital ela tem o público dela que ama ela, independente se ela sabe sambar ou não. Não, peraí. Não. O pessoal que foi lá na Marquês de Sapucaí queria ver uma sambista. Sim. E queria ver uma mulher que eles gostam. Eles Sim. não gostam de Virgínia. E daí, ela ocupou um lugar que porque... ela... Não é Não, que não, ela o pessoal não ocupou. gosta Se dela. o pessoal da escola de samba não quisesse ela lá, ela não Não, estaria. o pessoal da escola de samba, o pessoal da escola que a contratou e deu espaço, queriam. Dizem que isso também foi controverso, que a diretoria queria e o povo não. Tanto é que quando a Paola ia lá visitar, o negócio vinha abaixo, porque havia uma identificação. Então, não existe ninguém insubstituível, certo? Então, por exemplo, ela vai ser uma comentarista na Rede Globo da Copa do Mundo. Todo mundo já, uou, por que que ela vai ser... Tem que entender que o marketing ele funciona dessa forma. Quem está hypado no momento, quem está comentando e quem está dando, entregando conteúdo chegando, é ela nesse momento. Então, amanhã quem pode não ser gostou outra tem que ficar pessoa. quieto, então. Não precisa cancelar a pessoa, dizer... O que é cancelar? Cancelar é a partir do momento que você fala por que você tá aí, juntam várias pessoas ali tentando Cancelar não é denigrir. quando a pessoa sai da rede da outra, não? Não. O que é Tem cancelar? Eu achava que cancelar era isso. Juntam quantidade de haters. Haters são pessoas que até desejam, como por exemplo, teve uma pessoa aí que desejou, amaldiçoou os filhos dela. O hater é um odiador. É um odiador que dissemina ódio na internet contra uma determinada pessoa, seja digital influencer ou famoso, sem a mínima necessidade. É a opinião. Eu sou uma pessoa crítica. Então, por exemplo, teve um cidadão que veio fazer uma discussão, eu geralmente pego no osso. Fulano, deixa eu te falar uma coisa, você estudou sobre isso, você sabe qual a informação que você tem. Então fala o seguinte, volta para sua casa, vai estudar e depois vem dar opinião em público. Isso me faz um hater? Não. Eu sou um homem crítico. Não. E eu tenho um lugar de crítica. Sim, né? Você pode criticar, tem inclusive lá então, abertos comentários para você comentar. O hater é uma pessoa que quer xingar só para desabafar? É uma pessoa que tá ali, não tem nada pra fazer e vai escrever, vai xingar a pessoa, fazer comentários ruins, vai denigrir a capacidade da pessoa, que até tem pessoas assim que falam assim, meu Deus, eu preciso de desativar, ficar longe de rede social, coloca um social media, cuida aí pra mim que eu não quero ver, ataca a família da pessoa. O que é um social media? Então, é a pessoa que cuida das suas redes sociais, né? A pessoa que tá ali, faz a postagem, vê comentários, vê como é que tá indo os algoritmos. Ele não tem nada a ver com o influenciador digital. Não. Ele trabalha para o influenciador. Exatamente. Fica ali com as redes sociais dele conectadas para poder ver o que tá acontecendo. E qual que é a diferença desse cara pro impulsionador? Como é que é o nome? Pro tráfego pago? Totalmente. É a pessoa que fica ali pagando para poder... O tráfego ele só estuda para onde vai e quanto vai ser. Exatamente. Eu quero alcançar 500 mil pessoas, eu quero alcançar tal estado, aí a pessoa vai lá e mexe. É como se fosse uma bolsa de valores ali, ou como é que chama? É um trader da internet. E esse negócio que o pessoal fala que o YouTube vai pagar R$50 para você se você multiplicar isso e aquilo. O YouTube paga dinheiro? Paga em dólar. Você já recebeu algum valor? Já cheguei a receber tanto do Instagram. Mas você tem que abrir uma conta no exterior, né? Não.
Não? Não. Você tem que ter uma conta que possa receber dinheiro em dólar, né? Mas por visualização determinados, tem um Instagram, eu já recebi em dólar, eu fui uma das primeiras contas monetizadas, e eles pagam através de lives, alcances e tudo mais, eles vão te pagando por isso. Você ensinou muita coisa aqui pra gente hoje. Você dá notícia também? Notícia? Uai, qual notícia? Depende. eu tenho que dar notícia, acabou o nosso tempo. Oh, meu Deus! Olha, quero te agradecer muito. Gente, Ávila Castro, a herdeira, não vou falar pra você acompanhar ela, porque tá fechada ainda, né? Mas grava esse aí, porque em breve vai estar abrindo, né? Quando você acha que deve abrir o seu perfil? Sim, seu advogado vai te orientar nisso aí. Agosto, espera agosto, e agosto vai vir com vontade. Na verdade, gente, eu acho que nós estamos vivendo numa época em que comunicar é importante. Mas, por favor, fake news não. Fake news não. Hater entendeu? não. Hater Tem espaço não. para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que você faça uma crítica, mas faça uma crítica elegante, educada, honesta, sincera. Tem gente que paga caro, que vive disso, está construindo uma carreira. Uma pessoa que está construindo a sua carreira como influenciador, não precisa de uma pessoa rica, é como alguém que abre um comércio. Quando você vai lá para xingá-lo, esse é o hater. É diferente de você dizer que não gostou da comida. Olha, eu fui lá, não curti. É só não ir, é só não seguir, é só não seguir, você não precisa mas eu acho que vale a crítica, mas sem agressão. Sem agressão. E sem perseguição. E você não é obrigada a consumir o conteúdo de todo mundo. Se não tá te agradando, deixa de seguir, Ávila, que vida que segue. Bom demais Obrigada, estar com você doutor. aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Deixa uma mensagem legal aí. Bom, gente, para quem me segue, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada a todos os meus seguidores. 2 anos atrás, direto recebi e-mail, volta. Estamos nos preparando para isso. E eu quero agradecer também a minha família, a todos os meus amigos e comunicadores parcerias e pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo e tudo. Então, muito obrigada. Espero em breve a gente estar aí com novidades. E você permanece conosco, você está no lugar certo.